Olá, professor. Nesse vídeo eu vou apresentar a versão 1 do meu projeto da disciplina de complexidade de algoritmos, né? O mínimo escolhido foi o monitoramento do fluxo de pessoas em corredores de supermercado. Esse tem o mesmo tema da primeira avaliação. Falando rapidamente aqui, bem resumindo, sobre o meu projeto, né? A proposta do programa é simular as leituras de sensores de presença em corredores de supermercado. Como o projeto é ilustrativo, né? Os dados eles são gerados automaticamente pelo próprio sistema e representam a quantidade de pessoas detectáveis em cada corredor ao longo do tempo. Com esses dados, o programa ele consegue listar os corredores monitorados, mostrar as leituras de cada um, ordenar essas leituras e também executar uma funcionalidade extra de comparação entre corredores. Então, nessa versão, o cliente ele gera as leituras e envia os dados diretamente ao servidor, sem limiar de envio, sem encriptação e também sem redução do volume de comunicação. Falando agora sobre um pouco sobre as classes, né, aqui no lado cliente, nós temos a classe app-cliente, né, essa classe é a classe principal do cliente e contém o método main, então é aqui onde eu configuro a simulação com os 10 corredores, e para cada corredor são geradas 5 leituras, tá, desses corredores, e também eu inicio as threads responsáveis pela simulação dos sensores. Já na classe corredor, né, é a classe que representa cada corredor monitorado e ela guarda informações como identificação, nome e setor. Na classe leitura fluxo, né, a classe que representa uma leitura do sensor, contendo o instante, né, o instante da leitura e a quantidade de pessoas que estão sendo detectadas. Nós temos também aqui a nossa interface, sensoriamento, que define a geração das leituras. Aqui a classe, né, sensoriamento IPL, é a que implementa a nossa interface sensoriamento. Ela implementa essa geração automática dos dados, simulando a quantidade de pessoas detectadas em cada corredor. No método de geração das leituras da classe, né, a complexidade é OGM, ou seja, linear, porque ela percorre N leituras daquele corredor uma única vez. Então, aqui dentro de um único laço for. Já na classe sensor corredor thread, é a classe, uma das classes mais importantes do cliente, porque ela representa a thread de cada corredor. Então, como a avaliação mesmo pede, né, uma thread por elemento monitorado, eu criei uma thread para cada corredor do supermercado. Aqui dentro do método run, essa thread gera as leituras do corredor e envia esses dados ao servidor, certo? Falando sobre a complexidade do método, é a complexidade ODM, linear, porque a thread percorre as M leituras do corredor uma única vez, gerando e enviando cada leitura, ok? Falando agora sobre a classe cliente HTTP, ela é responsável pela comunicação entre cliente e servidor, e é ela que envia cada leitura gerada, né, para o servidor via protocolo HTTP. Então, no método aqui dessa classe, né, a complexidade ela é ODL, onde ela representa o tamanho da mensagem que está sendo enviada. Como essa mensagem ela é curta e limitada, né, no contexto do projeto, na prática esse custo ele é muito pequeno. Bom, e aqui na nossa classe repositório de leituras, né, é uma classe que é utilizada para armazenar as leituras que estão sendo recebidas pelo corredor. Ou seja, conforme o cliente envia os dados, o servidor ele vai acumulando, né, essas leituras neste repositório, organizadas por corredor. Falando um pouquinho sobre a complexidade aqui deste método aqui, né, como exemplo, nós temos esse método de encontrar corredor, um método importante, e ele tem uma complexidade linear, né, porque ele percorre sequencialmente as chaves do mapa até encontrar o corredor com ID informado. Então, ele, como custo, ele cresce linearmente. Já aqui na interface operações, define as principais operações do servidor, certo? Em operações em PL, ela implementa, né, a interface e concentra as principais operações do servidor. Nós temos, por exemplo, o método imprimir, que tem complexidade O de N, né, ou seja, linear, porque percorre uma vez a lista de corredores monitorados. Nós temos esse outro método imprimir aqui, que tem uma complexidade ON vezes N, porque percorre os N corredores e para cada corredor percorre suas N leituras. Nós temos também o método de ordenar, né, que tem uma complexidade O de n vezes m log de m, porque percorre todos os corredores e para cada um executa uma ordenação média de custo O de m log de m sobre suas listas de leitura. E nós temos também aqui a nossa funcionalidade extra, né, que tem uma complexidade ON ao quadrado vezes m, porque compara cada corredor com todos os outros, e para cada par percorre as leituras correspondentes. Aqui nós possuímos essa classe abstrata, né, que define a estrutura da ordenação. Nós temos o ordenador InPL, né, que implementa a lógica de ordenação das leituras. Né? No método principal da ordenação da classe, a complexidade média ela é OM log de n, porque ela ordena a lista de n leituras de um corredor, certo? E por fim, né, o ENU, tipo de ordenação, que define os critérios usados para ordenar os dados. Bom, agora chegou a parte principal, né, do nosso vídeo, que é o momento onde a gente executa, né, a nossa classe. Então, vamos executar aqui primeiramente, inicializar o nosso servidor, através da classe app-servidor. Pronto, recebemos a mensagem de que o servidor ele já está executando, aqui o host certinho, e só está aguardando mesmo o recebimento das leituras pelo cliente. Vamos rodar aqui agora o app cliente. Pronto, e agora a gente vai destrinchar um pouquinho como é que tá, o que está acontecendo aqui. Aqui aparecem as threads, né, das classes sensor, corredor threads que está sendo iniciado, uma para cada corredor. Então aqui perceba, né, que está aqui, ó, corredor 7, corredor 6, 8, 1, enfim, as threads estão sendo iniciadas e essa thread ela vai rodar 5 vezes, ou seja, ela vai fazer 5 leituras em 5 instantes diferentes.
que, como vocês podem ver, a leitura ela foi gerada para o corredor 9 no instante 1, e ele pega aqui a quantidade de pessoas neste instante. E aí ele faz o envio via protocolo HTTP para o servidor. Então ele já leva ali a carga, né, 7, que representa ali o corredor, a quantidade, né, de pessoas, que no caso do corredor 7 aqui foram 28 pessoas, o setor 3, né, e o instante, que é 1. E assim ele faz sucessivamente para os outros. E ele já inicia um outro instante. Como eu falei, são 5 instantes. Ou seja, ele vai gerar 5 leituras para cada corredor. E aqui ele vai enviando conforme ele vai fazendo lá para o nosso servidor, certo? E no final, ele finaliza as threads com sucesso, informando aqui uma mensagem de que a simulação ela foi enviada e que todas as threads também foram finalizadas. Já aqui no lado do servidor, né, a gente pode perceber aqui que as informações, quando elas chegam para o servidor, é informado que o novo dado ele foi recebido juntamente com o corredor, né, que está sendo monitorado, que foi monitorado naquele momento. A leitura é armazenada com a quantidade de pessoas no instante que foi detectada essa leitura. Nós temos também o total de corredores que foram armazenados, o total de leituras foram feitas, e também o total geral de mensagens recebidas. E assim sucessivamente. Como aqui tem mais de um corredor, que agora entrou o corredor 2, ele faz no final também a comparação entre os corredores que já estão armazenados ali naquele instante. E aí, no final desse instante, né, que é o instante 1 para cada corredor, ele gera um resumo, né, ele gera um resumo completo do estado atual daquele servidor. Então, quantas mensagens foram recebidas? Como são 10 corredores, né, e foi uma única vez que foi rodada a thread nesses corredores, então só são 10 mensagens recebidas, e aqui ele fala o resumo de cada corredor, com a ID desse corredor, o nome, o setor, enfim, as leituras que foram geradas, certo? E aí entra o instante 2. E aí começa a mesma coisa até finalizar todo esse processo, né, das 5 leituras e gerar aqui o resumo final, que eu vou adiantar para não ficar muito longo. E aqui no instante 5, ele faz a mesma coisa, vai fazendo os comparativos até o resultado final. Aqui, que o mais semelhante ficou entre o corredor 4 e o corredor 7, com diferença de 13, e ele gera um resumo geral aqui dos corredores. No instante 1, quantidade de pessoas, no instante 2, foi gerada essa quantidade de pessoas, foi lida essa quantidade de pessoas, e assim sucessivamente. Então, resumindo, esse foi o meu projeto, sem a otimização da primeira versão do meu trabalho, e no próximo vídeo vou mostrar esse mesmo projeto, só que otimizado. Obrigado.